Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à série de sermões expositivos no livro do profeta Isaías. Então, já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 49. O tema hoje é o servo do Senhor, identidade e missão. Isaías, capítulo 49. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu vou dar uma breve introdução e uma contextualização desse capítulo. Estamos caminhando para o fim também de Isaías, né? Tem sido um tempo precioso. Bem, todo mundo quer saber o valor das coisas. Quanto vale? Essa é uma pergunta que geralmente carregamos todos os dias. Quanto vale o meu tempo? Quanto vale o meu trabalho? Quanto vale a minha vida? E no mundo, tudo isso é medido em números, em cifras, em comparações. Então, você já viu aqueles programas de TV? Tinha um programa que a gente gostava de acompanhar, se chamava Trato Feito. Se eu não me engano, era no History Channel. Que a pessoa chegava lá com algum artefato antigo, e a expectativa era de que ela chegasse lá e aquilo fosse avaliado como algo que valesse muito, né? E às vezes era isso mesmo, a pessoa tinha comprado algo a um preço bem pequeno e chegava lá, aquilo era avaliado por um valor muito maior. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer nessa manhã é: e se nós levássemos a cruz de Cristo para ser avaliado? Quanto valeria? Quanto vale a cruz de Cristo? E aí o capítulo 49 de Isaías, ele vai nos ajudar a mensurar um pouquinho o valor da cruz de Cristo. Porque o profeta, ele vai relatar que a grande missão, o grande propósito do Senhor Jesus foi morrer tanto para Israel, para a salvação de Israel, quanto também para ser luz e salvação para os gentios. Este é o valor da cruz de Cristo. Então, contextualizando um pouquinho o capítulo, antes de lermos juntos o texto, na sessão anterior, que foram os capítulos 40 a 48, o profeta Isaías, ele mostrou como que Deus iria redimir seu servo Israel do cativeiro babilônico. Então, ele levantaria Ciro, o rei da Pérsia, como o Léo bem trouxe semana passada, uma boa introdução para a pregação de hoje. E só um parênteses, né? Foi engraçado porque na escala teve um pequeno ajuste, né? O Tiago pregou Isaías 43, aí no domingo seguinte seria o 42 e eu faria o 49. Quando eu olhei, eu até pensei, não, o Léo vai tratar do Isaías 42, porque também fala do servo do Senhor. Só que aí não realmente, né, para não ser esse vai e volta, aí o Léo falou, não, vou pregar Isaías 45, mas foi muito bom aquela introdução sobre Ciro. No final vai fazer sentido, gente, para vocês isso que eu estou falando. Deus, ele não tem coincidências, né? A providência do Senhor é maravilhosa. Mas, enfim, fechei o parênteses, voltamos. Então, Deus, ele iria levantar Ciro, e aí no capítulo 45 ele chama Ciro de o ungido do Senhor, né? Porque Ciro foi usado, então, para libertar o povo do cativeiro. Então, Israel pecou, como todos sabemos, então eles foram levados cativos para a Babilônia, para um período de disciplina e de refinamento. Mas a libertação viria, então, pelas mãos de Ciro. Mas agora, quando nós entramos nessa sessão de capítulos do 49 em diante, Isaías parece que ele eleva os olhos para um problema muito mais profundo. Não apenas o cativeiro físico, mas o cativeiro espiritual do pecado. Então, para tratar disso, não somente com o povo de Israel, mas para o mundo inteiro, ele vai também falar sobre um outro servo, o servo do Senhor, que não é segredo para ninguém, é Jesus, o Cristo. Então, vamos ao texto? Todo mundo achou, amém? Então, diz assim, vamos ler do versículo 1 ao 7, amém? Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe,
Prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Eu queria pedir para o Gui colocar aí Lucas 2:29, por favor, para lermos junto. Lucas 2:29 vai relatar um homem chamado Simeão, impelido pelo Espírito, foi até o templo quando José e Maria foram apresentar Jesus, e ele declarou essas palavras: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Só que antes que Simeão pudesse segurar o menino nos seus braços, Isaías já havia anunciado séculos antes que ele seria o servo do Senhor. Ele foi chamado desde o ventre para cumprir a missão de Deus. E é aí que nós entramos, então, no capítulo 49, ouvindo o próprio servo declarar o chamado que recebeu e o propósito eterno da sua vida. Meus irmãos, nós estamos aqui diante do que é chamado o segundo cântico do servo em Isaías. No primeiro cântico, como eu citei, que é no capítulo 42, é o próprio Deus quem está apresentando o servo ao mundo. Mas agora aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler, é o próprio servo quem está falando. É como se Cristo abrisse a sua boca e ele falasse assim, ouçam vocês das terras distantes, das ilhas distantes, prestem atenção, todos os povos. Vejam, o servo, ele não está falando apenas para Israel, mas ele está chamando o mundo inteiro para ouvir o que ele tem a dizer. Então, aqui já fica bem implícito que a amplitude do ministério de Jesus não era apenas trazer redenção para Israel, mas a salvação do Senhor, ela alcança as nações, todos os povos. Vamos ler novamente, então, o versículo 1. O versículo 1 e o 2. Vamos ver um pouquinho assim, esmiuçar. Ai, meu Deus do céu, me fugiu a palavra. Esmiuçar, isso aí, obrigada. Esmiuçar um pouquinho mais o que são essas palavras desse servo. Então, é o chamado eterno do servo. Vamos lá, os versículos 1 e 2. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Então, quando nós lemos o bloco de capítulos que vai do 49 ao 52, eles foram escritos pensando no povo que estava exilado lá na Babilônia. Então, agora nós vemos aqui que Isaías está trazendo uma palavra de esperança para um povo que está lá no exílio. Então, aqui é Deus prometendo ao seu povo um novo êxodo.
Da mesma maneira que o Senhor foi lá no Egito e resgatou o seu povo através de Moisés, aqui Deus está prometendo para o povo que está exilado lá na Babilônia, olha, vai ter um novo servo que vai resgatar vocês. Contudo, vemos que por mais que essa mensagem ela seja, então, direcionada para esse povo que está lá na Babilônia, essa profecia ela tem um alvo ainda maior. Essa mensagem profética ela está se referindo a povos distantes, né? Escutem, terras do mar. E vocês, povos de longe, prestem atenção. Deus ele quer falar para um povo que está além do seu povo. Deus quer falar com outros povos. Deus quer falar com o mundo inteiro. Então, nós vemos que este servo, que nos será aqui apresentado, ele foi escolhido por Deus desde o seu nascimento, desde o ventre. Então, isso já está apontando para nós esse chamado eterno de Cristo, que já estava determinado antes mesmo da fundação do mundo. Como nós vemos, por exemplo, em 1 Pedro 1,20, que está escrito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Então, Cristo, ele é separado desde sempre para essa grande obra da redenção. Então, diz que Deus fez da sua boca uma espada afiada para anunciar a sua mensagem. E o apóstolo João, ele escreveu em Apocalipse 1:16, 19 e 15, que de sua boca sai uma espada afiada. Então, quando Deus chamou Ciro para libertar Israel pela espada, né, através da guerra, mas o chamado aqui deste orador era anunciar a palavra de Deus. Palavras penetrantes e incisivas que cortariam como uma espada. E o autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele nos diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O teólogo J. Alec Motty, ele faz o seguinte comentário: o gume de uma espada é a sua eficácia. Uma flecha polida não tem aspereza nem desigualdade que possam desviá-la durante o voo, daí a sua precisão. A espada conquista vitórias ao alcance da mão. A flecha atinge alvos distantes. Então, como veremos nos versículos adiantes, o Messias, ele é tanto redenção de Israel, como a salvação dos gentios. E aí, irmãos, me perdoem por estar repetindo isso, você talvez já entendeu que Jesus ele é redenção para Israel e salvação para os gentios, mas é algo que já até foi falado aqui numa sala de oração. Nós não podemos nos acostumar, não podemos nos familiarizar com Jesus. A cruz, ela tem que mexer com a nossa estrutura, ela tem, sabe, que a mensagem da cruz tem que estar dentro das nossas entranhas, e todos os dias isso tem que nos motivar a buscar, a conhecer ao Senhor, a levar o nosso coração a estar aquecido, desejoso por louvá-lo e adorá-lo por tão grande salvação que nos alcançou, porque ninguém aqui nessa sala é digno de tão grande salvação. Alguém tão belo, tão santo e tão justo tem morrido por nós, porque eu sou feia, suja e miserável, mas o amor do Senhor me alcançou. E vai dizer, fez ele como uma flecha que está na aljava do Pai. E é muito interessante, gente, essa comparação. Quando Isaías diz, e me guardou na sua aljava, no versículo 2, isso nos faz lembrar que a flecha, ela só é lançada no tempo certo. E até é interessante a gente pensar, né, que toda flecha, quando é lançada, ela tem um alvo, certo? A não ser aquela flecha que atingiu o rei Acabe, né? Mas, de todas as maneiras, ela tinha a mão de Deus ali direcionando ela, porque a Bíblia vai relatar que o arqueiro atirou para o céu, né? E ela atingiu ali o rei Acabe. Mas toda flecha, quando é lançada, ela tem um alvo. Então, aqui, Isaías está usando essa analogia, né? No caso aqui, é o próprio servo declarando essa palavra, que o Pai guardou Jesus como uma aljava, sabe? Então, fala sobre tempo de espera. Né? E eu já até compartilhei isso com vocês, mas eu queria novamente falar sobre isso, porque quando eu estava grávida do meu 3º filho, eu meditava muito sobre a espera. Né? Quando a gente está ali próximo de dar à luz, começa aquela ansiedade de saber em que momento o
bebê vai chegar, aquela ansiedade por querer conhecer o rostinho do seu filho. E eu meditava muito sobre a espera. A espera faz parte das nossas vidas, sabe? A gente espera para ter o nosso filho, a gente espera para pegar o ônibus, a gente espera na fila do banco, na fila do mercado. E, às vezes, a gente espera por uma cura de alguém, a gente espera para que um familiar se converta. Então, nós estamos o tempo todo esperando. Mas existe alguém também que está esperando, que esperou o tempo certo. Jesus, quando começou o seu ministério, ele ficou 30 anos guardado na aljava. E depois ele começou ali o seu ministério. E ele continua esperando. Ele está lá à destra de Deus Pai, há mais de 2000 anos, esperando. E aí, eu já falei isso com vocês, mas eu queria repetir. Eu fico imaginando esse diálogo. Sabe, Jesus falando, Pai, deixa eu ir. Eu quero ir, Pai, me deixa ir. E o Pai fala para ele, calma, filho. Ainda não é o tempo, ainda não é a hora. Tem gente ainda que vai ser encontrado. A igreja ainda não está pronta. Então, que nós também possamos esperar pacientemente. Talvez a cura do nosso familiar não virá, talvez a conversão também não virá, porque só Deus sabe quem são os eleitos do Senhor. Mas, de qualquer maneira, se Ele não responder aquilo que nós estamos pedindo, ainda assim teremos passado tempo com o nosso Senhor, e isso já é maravilhoso. E certamente Jesus não está lá ansioso, nem triste, desolado. Ele está com o seu coração muito aquecido, porque ele sabe que da mesma maneira que teve tempo e hora para ele vir na sua primeira vinda e atuar e morrer na cruz, já existe tempo e hora determinada para a sua segunda vinda. Que isso possa encher os nossos corações de expectativa nessa manhã e que nós possamos sair daqui com muito mais fé ainda, esperando pacientemente no Senhor. Porque é certo que nós vivemos numa geração muito agitada, muito imediatista, que não sabe esperar, mas que nós possamos esperar pacientemente no Senhor, esperando, mas também apressando, vivendo de modo digno da vocação a que fomos chamados. Amém? Vamos ver o verso 3, então? O servo, o verdadeiro Israel. Diz assim o verso 3, e me disse, você é meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Então, o servo aqui, ele é identificado primeiramente como Israel. Mas depois nós veremos que ele será identificado como alguém diferente de Israel. E aí é interessante a gente lembrar que a mensagem profética, ela muitas das vezes tem esse duplo cumprimento, né? Esse duplo significado, que já foi cumprido, mas que existe algo para além dela. Por quê? O Senhor chamou o seu servo de Israel, e, de fato, Israel ele se provaria um instrumento de Deus, por meio da qual ele demonstrava a sua glória. Mas aqui no contexto, o servo ele parece ser um indivíduo. No caso aqui é o Messias, né? Então, ele era Israel, ele é chamado de Israel no sentido de que era a personificação pessoal do Israel ideal. Isso vai ficar mais claro, né? Ou seja, o que a nação deveria ter sido, mas nunca alcançou, isso foi alcançado através do Senhor. Então, quando Deus se referiu aqui ao seu servo como Israel, ele estava se referindo à função do servo e não à sua identidade. Ao longo do livro de Isaías, nós temos visto que a nação de Israel, ela não foi capaz de cumprir a sua função de ser luz para as nações, porque era cega, era surda, era rebelde. Tanto é que foi parar lá no cativeiro da Babilônia. Então, Israel não foi fiel ao Senhor, foi idólatra, se afastou de Deus. Não foi sacerdote para as nações. Então, Deus, ele iria prover um indivíduo para fazer o que a nação de Israel havia falhado. E parafraseando as palavras do teólogo John Oswalt, ele diz o seguinte: diante do fracasso de Israel, Deus não elimina a nação, mas Cristo vem como o Israel perfeito. Ele cumpre o que a nação nunca conseguiu cumprir. Cristo é o Israel ideal. E aí, abrindo novamente um parênteses,
É importante nós ressaltarmos isso, porque temos vivido tempos onde o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus, tem crescido de forma assustadora. Mas nós cremos em nossa comunidade, segundo a teologia bíblica, e nós até declaramos isso no nosso pacto de membresia, a igreja não substituiu Israel. Nós cremos que Deus ainda tem planos para cumprir com essa nação. E no nosso pacto, nós declaramos o seguinte: não desprezaremos a importância de Israel nos planos de Deus, mas não daremos descanso até que todos vejam a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. E nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 11, os versículos 11 e 12, ele diz: novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? E o teólogo Charles Hodge, ele comenta o seguinte: o tropeçar dos judeus não resultou em sua ruína total, mas facilitou o progresso do evangelho entre os gentios. Portanto, não se destina a levar ao primeiro resultado, e sim ao último. Quanta graça de Deus, não é mesmo, meus irmãos? E isso não significa que a gente não possa ser crítico ao atual governo de Israel. Eles, como nação, têm seus erros e seus acertos. Mas, certamente, Deus ele quer salvar judeus, Ele quer salvar palestinos, Ele quer salvar árabes. Que nós possamos orar por isso. Amém? E aqui uma coisa também que é interessante, porque essa expressão, você é meu servo, é a primeira vez, então, que essa profecia se refere explicitamente a Jesus, ao Messias, como meu servo. Né? Então, esse é o servo sofredor que nós veremos aí nos próximos capítulos de Isaías 53. Um servo, ele é alguém que não age por sua própria vontade, mas pela vontade do outro. É aquele que coloca as necessidades e os desejos dos outros acima dos seus próprios. Os servos no mundo antigo, eles tinham uma liberdade limitada, né? Se é que tinham algum tipo de liberdade. Então, geralmente, os servos eles eram vistos assim como menos importantes, até mesmo se eles executassem alguma função importante. Por serem considerados menos importantes, né, do que seus mestres, por exemplo, muitas vezes eles eram negligenciados, eram ignorados, né? Então, a ocupação de um servo geralmente era de muita humildade. E como nós cantamos hoje aqui, né? Ele é esse servo manso e humilde. Então, a razão pela qual o Senhor chamou o Messias de meu servo foi porque o Senhor ele iria executar a vontade do Senhor. Não foi a sua própria vontade, foi a vontade do Senhor, do Pai que o enviou. Vamos agora ver o verso de número 4. Vamos ver o aparente fracasso do servo. Olha as palavras que ele declara. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Esse verso ele está mostrando o coração humano desse servo. Veja novamente, tenho trabalhado em vão, gastei minhas forças por nada, à toa ou até inutilmente. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Então, apesar desse chamado grandioso de ser redenção para Israel, de ser luz para as nações, parecia que até mesmo ele, ou que o seu ministério não estava alcançando o resultado esperado. E até o que escreveu o apóstolo João, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, se no versículo anterior, quando ele se refere ao servo como Israel, vemos um servo mais que humano, aqui nós vemos um servo plenamente humano, que sente o peso da frustração. Ele olhava para o seu povo Israel e estava frustrado, porque o povo não cumpriu o que foi chamado para cumprir. É preciso lembrar, então, que o povo de Israel estava exilado,
certo? Lá na Babilônia, por causa dos seus pecados, da sua infidelidade, da sua idolatria, do seu afastamento de Deus. Eles foram condenados. Jerusalém foi destruída. Quando nós lemos Lamentações de Jeremias, a gente consegue entender um pouquinho do que foi a destruição de Jerusalém. Foi um tempo terrível, porque Jeremias vai falar que existiam mães que comeram seus próprios filhos. Então, Jerusalém foi destruída. Então, nesse primeiro momento, em que o servo foi identificado como Israel, é que ele está declarando assim: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa, sabe, inutilmente. Exatamente porque o povo de Israel foi aquele que profanou o Senhor, que escolheu seguir outros deuses, se prostraram perante outros deuses, e nós temos visto isso ao longo dessa exposição de Isaías, como que o profeta combate essa idolatria constantemente. Então, quando Jesus morreu na cruz, para muitos, parecia que a sua vida ali havia sido um desperdício. O próprio Jesus, ele chegou a clamar em agonia: meu Deus, por que você me abandonou? Então, aos olhos do Senhor, primeiro era um fracasso, e agora aos olhos dos homens, olhando para a cruz, também parecia que a missão do Senhor havia fracassado. Mas Deus, ele não lida com a arrogância e a opressão do mundo, usando ainda mais a arrogância e a opressão. Ele veio de forma humilde, vulnerável e aparentemente impotente como uma criança. O próprio profeta Isaías escreveu lá no capítulo 9, versículo 6, um menino nasceu. Então, apesar desse aparente fracasso, a obra do servo, ela agradava a Deus, mesmo que não aos homens. A justiça humana entregou Jesus para a cruz, mas a justiça de Deus entregou a ele uma coroa. O servo não estava confiando em resultados visíveis, em resultados no agora. Ele entregou sua missão ao Pai e esperou que o Senhor trouxesse o fruto no tempo certo. Então, esse versículo, ele nos ensina algo profundo que nós podemos trazer para uma aplicação para os nossos corações. Que sentimentos de frustração e fé verdadeira, elas não são mutuamente excludentes. Elas podem existir juntos. Então, o servo, ele sentiu esse peso, esse aparente vazio, mas, ao mesmo tempo, ele manteve a confiança de que o Pai faria justiça e daria valor à sua obra. Apoiar-se na fé é um antídoto para o desânimo. Por essa razão, Isaías anteviu um servo com uma natureza humana verdadeira, testado como nós somos, e provando ser o autor e aperfeiçoador do caminho para a fé. Uma fé verdadeira e pessoal que ainda pode dizer: a minha recompensa está diante do meu Deus. E nas palavras do teólogo J. Alec Motyer, comentando sobre esse versículo, ele vai dizer: o desânimo surge quando nos concentramos apenas em nossa autoavaliação, quando ouvimos demais a nossa própria voz. A saída é, então, olhar para Deus, lembrar dos seus propósitos, viver de acordo com a dignidade que temos nele e redescobrir nele a nossa fonte de poder. E, em última análise, para citar as palavras de D.A. Carson, ele diz assim: o tema da conquista por meio do serviço ou do servo começa aqui a tocar a nota do sofrimento e da rejeição. Isso vai crescer em intensidade e significado nos próximos cânticos do servo, que vão ser o capítulo 50 e o capítulo 53. Né? Ele é esse servo sofredor, ele é esse servo rejeitado e desprezado. Vamos ver juntos agora os versículos 5 e 6, ver então, finalmente, qual é o alcance do chamado desse servo, alcançar Israel e as nações. Diz assim: mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele. Porque sou glorificado diante do Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz para você, é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também
com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Então, os versículos 5 e 6, eles trazem uma resposta de Deus ao sentimento de desânimo que o servo havia expressado no verso 4. O chamado do servo era muito maior do que apenas trazer Israel de volta a Deus, do que trazer Israel ao arrependimento. Era uma restauração espiritual. Então, esse retorno, de fato, ele não aconteceu plenamente durante o ministério terreno de Jesus. Jesus pregou, os seus apóstolos eram judeus, eles se converteram, muitos judeus também se converteram. E aí, lembra do apóstolo Paulo, em Atos, quando ele ia pregar nas sinagogas? Alguns judeus ali aceitavam a Jesus como Salvador e outros não, e aí ele falava, bom, agora irei para os gentios. Então, nós precisamos ter isso esclarecido em nossas mentes. A pregação do Evangelho, ela já realiza esse propósito em parte. Né? Quando o Evangelho é pregado, ele pode alcançar tanto judeus quanto gentios. Mas o cumprimento total dessa promessa acontecerá no reino futuro, quando todo joelho se dobrará, quando toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia, o universo inteiro concordará com Deus Pai sobre o testemunho que Ele deu do seu Filho. Esses versículos, eles então vão deixar claro que o servo, ele não pode ser o próprio Israel. É alguém diferente de Israel, né? E nem apenas um grupo dentro de Israel. Israel, de fato, falhou na missão de ser luz para o mundo. E nenhum profeta humano poderia salvar a humanidade. Ciro, no passado, ele foi então levantado para restaurar o povo, a terra. Isso nós vamos encontrar lá no relato de Esdras, né? Mas o Messias, ele foi chamado desde o ventre para restaurar Israel e também os gentios, conduzindo-os de volta à comunhão com Deus. Então, a obra do Senhor, ela traz de volta, não somente nós que aceitamos o Senhor, como todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho e todos aqueles que são alcançados pela salvação do Senhor. E esses dois versículos têm algumas expressões que eu gostaria de dedicar algum tempo para a gente refletir juntos sobre elas. Uma delas está lá no verso 5, que diz assim, ó, o meu Deus é a minha força. Então, o contexto aqui, ele está mostrando que o servo, ele tinha acabado de expressar sentimentos de frustração e de inutilidade. Mas, ao invés de se afundar no desânimo, ele declara, o meu Deus é a minha força. Quando sentimos, sabe, que os nossos esforços, eles parecem em vão, seja na família, no trabalho, até mesmo no ministério, nós precisamos nos lembrar que a nossa força não está nos resultados visíveis, mas estão em Deus. Deus é quem vê e quem nos recompensa. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 12, o verso 9 e 10. A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Só que isso, muitas das vezes, para não dizer sempre, não é uma verdade. Não nos gloriamos nas fraquezas. Queremos uma vida confortável. Ninguém escolhe sofrer. Ninguém aqui é sadomasoquista para dizer eu quero sofrer. E dizer sim para Jesus é dizer sim para o sofrimento. Cristianismo é correr em direção ao sofrimento, porque martírio e perseguição estão no futuro da igreja. E aí, se essas palavras possam parecer sem sentido para você, me permita citar alguém um pouco mais importante. C.S. Lewis falou, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo.
Mas se ainda assim as palavras de C.S. Lewis não fazem sentido para você, me permita então citar o apóstolo Paulo, em Filipenses 3, versículo 8 e 10. Considero tudo como perda. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. O servo, ele tinha certeza de que Deus iria honrá-lo, iria honrar o seu chamado, que iria cumprir o seu plano. Nós também estamos aguardando por algo que parece distante. É a volta do Senhor, a vinda do Senhor. Muitas das vezes, nessa jornada, nós desanimamos e nos questionamos, será que Jesus vai voltar mesmo? Mas como eu falei sobre a espera, enquanto esperamos, podemos dizer com confiança, o meu Deus é a minha força. Podemos perseverar até o fim, meus irmãos. Filipenses 1,6 diz então, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Nós podemos descansar nessa certeza, o Senhor está conosco. É Ele quem nos está aperfeiçoando para esse grande dia, para esse grande encontro com o Senhor. E a segunda expressão que eu gostaria de destacar, e dedicar também uns minutos sobre ela, é que está lá no verso 6. Diz assim, é muito pouco. E o que é muito pouco? O que é muito pouco, meus irmãos? É muito pouco para o nosso amado Senhor e Salvador Jesus salvar apenas Israel. A cruz alcança todas as nações. Deus diz que o servo será uma luz para os gentios. Novamente, é muito pouco salvar apenas Israel. O teólogo Tim Chester, ele faz o seguinte comentário: Jesus deixou a glória do céu. Ele não se apegou aos direitos de sua divindade. Ele assumiu a forma humana. Ele se tornou, diz Filipenses 2,7, um servo. O servo prometido por Isaías. Ele foi obediente até a morte na cruz. O julgamento no exílio foi focado em Jesus. Ele morreu sob a escuridão do julgamento, abandonado por seu Pai. Quanto isso vale? Vale as nações, não uma ou duas nações, pessoas de todas as nações, pessoas dos confins da terra. Israel não é o suficiente. A Inglaterra não é o suficiente. Os Estados Unidos não são o suficiente. Jesus merece o louvor de toda a terra. Meus irmãos, Guadalupe não é o suficiente. O Rio de Janeiro não é o suficiente. O Brasil não é o suficiente. A América Latina não é o suficiente. O Senhor merece o louvor de todas as nações. Por isso é muito pouco. O que é muito pouco? Salvar apenas Israel. A salvação do Senhor alcançou todas as nações. O verso 7, então, vamos ver da humilhação à exaltação. Diz assim, o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Então, essa porção de versículos, ela termina mostrando esses dois aspectos do servo. O primeiro, rejeitado, desprezado, humilhado, mas depois exaltado, diante de reis, diante de príncipes que irão se curvar diante do Senhor. Então, essa é a trajetória de Cristo. Primeiro a cruz, mas depois virá a coroa. Na verdade, ele já está reinando, Mas um dia ele virá e todos nós o veremos como ele é, esse rei grandioso e glorioso. É importante, então, ressaltar que a forma extraordinária que Deus lida aqui com o seu servo, deixando-o morrer,
isso que vai acontecer, que esse servo vai morrer, não fica muito claro aqui nesse capítulo que nós lemos. Isso vai ficar mais claro lá no capítulo 53. Mas, de qualquer maneira, esse sofrimento já está tocando aqui a vida do servo. Então, meus irmãos, indo para as conclusões, o tema do exílio, ele é um dos temas centrais na Bíblia, né? O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Nós podemos fazer uma analogia com o cativeiro de toda a humanidade. O exílio de Israel na Babilônia é uma imagem do exílio de toda a humanidade do Éden. Por conta do pecado, toda a humanidade sofreu o exílio de estar longe da presença de Deus. E como você pode imaginar, Jesus é quem abre esse caminho de volta para casa. O servo, ele não traz libertação, restauração e alegria apenas para os exilados do povo de Israel que estavam na Babilônia. Ele é a esperança de salvação para todos os que estavam em trevas e no cativeiro do pecado. Isaías 49 nos mostra o servo que foi chamado desde o ventre. Desde o seu nascimento, ele foi escolhido, guardado na aljava, identificado como o verdadeiro Israel, experimentando o aparente fracasso, a aparente inutilidade, mas confirmado pelo Pai como glória para Israel e luz, salvação para todos os eleitos das nações da terra. E para finalizar, meus irmãos, eu queria fazer uma comparação entre Ciro e Jesus. Eu falei que ia fazer sentido a introdução que o Léo deu na semana passada, sem saber, mas Deus sabia, né? Lembra da pergunta do início? Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale o que Ciro conquistou? Quanto vale o que Jesus conquistou? Qual é a diferença entre um senhor de guerra, rico, que conquistou um grande império, com aquele que disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ciro era chamado de o Grande. Ele foi rei da Pérsia. Foi um homem de feitos notáveis. Ele derrotou a Babilônia e, por decreto, permitiu que os judeus voltassem para a terra e reconstruíssem o templo de Jerusalém. Isaías chegou a chamá-lo de ungido do Senhor. Deus realmente o levantou como um instrumento para libertar o seu povo. De fato, os feitos de Ciro, eles impressionam. Ele conquistou muitos territórios, ele organizou um império poderoso, ele deu aos judeus essa esperança de recomeçar, mas toda a sua obra foi limitada. O templo que ele ajudou a reconstruir foi destruído novamente. O seu império, por mais forte que tenha sido, também sucumbiu com o tempo. Mas Cristo, ele veio para realizar uma libertação muito maior. Ele veio para libertar aqueles que estavam no cativeiro do pecado. Não foi somente um cativeiro físico, foi um cativeiro espiritual. Enquanto Ciro, então, libertou Israel desse cativeiro físico, Jesus veio para libertar tanto os judeus quanto os gentios do cativeiro do pecado e da morte. Ciro devolveu um povo à sua terra, mas Cristo nos devolve a comunhão com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus, e hoje nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça do Senhor. Nós podemos chamar o nosso Senhor de amigo. O decreto de Ciro, então, possibilitou essa reconstrução do templo em Jerusalém, mas a obra de Jesus, ela edifica um templo vivo, meus irmãos, que somos eu e você. Nós somos esse templo de pedras vivas. Os feitos de Ciro, embora grandiosos para a sua época, se perderam na história. Mas os atos de Cristo permanecem para sempre. O Império Persa caiu. A Babilônia caiu. Mas o reino de Jesus jamais terá fim. Em Cristo, a promessa de Isaías, ela alcança não apenas Israel, mas toda a humanidade.
Nele temos uma salvação eterna, segura e definitiva. Então, diante dessa comparação, precisamos refletir. E eu não vou falar nada novo do que tem sido falado durante toda essa série de Isaías. É a confiança no Senhor. Quantas vezes nós colocamos nossa esperança em coisas passageiras? Em governos, em lideranças, em empregos, em conquistas pessoais. E claro, tudo isso tem a sua importância, mas tudo isso vai perecer. Assim como o império de Ciro. Mas Cristo permanece. Só a obra dele é eterna. O Senhor nos chama então a viver hoje, olhando para esse dia que não se desfaz. Nossa maior esperança não é por uma vitória momentânea, mas pelo retorno do Rei, que virá consumar o seu plano. Ele virá julgar as nações, ele virá reinar sobre toda a terra. Por isso a nossa fé não pode estar em mãos humanas, mas naquele que foi desprezado, humilhado e rejeitado, mas que está agora mesmo exaltado à destra de Deus Pai. Novamente, meus irmãos, nós precisamos aprender a esperar. Não pela glória de um império terreno, mas pelo reino eterno de Cristo, que será plenamente manifestado em sua vinda. Essa espera não é em vão. Pode até parecer que é. Pode até parecer que ele está demorando, mas ele não está. E enquanto nós esperamos, o Senhor nos transforma. Nós estamos nessa jornada de santificação. E a santificação não somente é possível, como ela pode ser desejável. Nós podemos desfrutar da nossa vida com o Senhor. Ele nos fortalece, Ele nos prepara para esse grande dia, para esse grande encontro. O Senhor virá, nós iremos nos encontrar com o nosso amado Senhor e Salvador. Em outras palavras, nossa esperança não é uma circunstância e nem um sentimento. Nossa esperança se chama Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe nessa manhã.